Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço revelação, graça, manifestação do teu poder. Enche-nos, ó Deus, de vida, capacita-nos, ó Deus, a falar a palavra que procede de Deus. Palavra do Senhor, palavra com revelação, palavra com graça, palavra, Deus, com ânimo, palavra com descanso, palavra com disposição, palavra com vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que essa palavra vai trazer impacto dentro dos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou falar sobre nós, o que representamos diante do Senhor Jesus, diante de Deus. Quem somos nós? Qual é o olhar? O que a Bíblia diz que nós somos? E numa ótica um pouco, talvez não do usual, né? Como nós sempre falamos, quem nós somos? Nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores. Mas eu quero falar uma representação com uma nomenclatura daquilo que nós representamos diante do Senhor Jesus. Quantos são filhos de Deus? Você representa filho de Deus. Mas essa é a mais comum, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Mas a palavra de Deus também retrata algumas nomenclaturas, ou não vou falar substantivo, mas eu vou falar aquilo que nós representamos diante de Deus de uma forma muito eficaz, e a Bíblia define cada uma delas. São 7 que eu pude anotar. Então, não fique agitado, cada vez que eu falar uma, está mais próximo do final para terminar a pregação. Então a primeira, eu quero começar a falar. A primeira delas que eu fiz questão então de anotar, é que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Quantos são discípulos de Deus? E a palavra de Deus diz o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz, ou tomar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então a primeira característica, a primeira nomenclatura, o primeiro nome, ou a primeira representação daquilo que nós somos diante de Deus, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Mas o Senhor deu uma característica, porque às vezes nós ficamos, pastor, mas será que eu sou filho, ou será que eu sou discípulo? E você vai perceber que eu vou provar na palavra de Deus que você é um discípulo do Senhor Jesus. Mas para isso, há algo que a Bíblia diz, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. O discípulo é aquele que vai tomar a sua cruz, mas não é aquele que fica apontando a cruz do outro. Isso não te faz discípulo. Discípulo não é aquele que fica olhando os outros. O discípulo não é aquele que condena os outros, mas o discípulo é aquele que toma a sua cruz, reconhece as suas necessidades, cumpre o seu propósito, coloca sobre si aquilo que é necessário. Então há uma inversão hoje dos discípulos. Há discípulos que se tornam acusadores. Porque não é assim, porque o pastor não fala, porque o pastor não tem. E pastores tornaram-se julgadores de outros pastores. Nós não estamos nessa posição. O discípulo é aquele que toma a sua cruz. É aquele que entende, Senhor, o Senhor me chamou, então tem algo que eu faço. Mas eu vou te falar algo para que você tenha revelação, irmãos. Deus nunca te dá peso maior que você não possa ser capaz de sustentar. Por quê? Porque ele diz que o meu jugo é leve, ele é suave. Então quer dizer que aquilo que nós carregamos, ou aquilo que nós fazemos, o Senhor também já diz, olha, é leve e é suave. Mas se está pesado, se a obra está pesada, se alguma coisa está pesada, é porque você está fazendo além do que deveria. Você não aprendeu a descansar no preço pago na cruz do Calvário. Então essa é a primeira característica, minha e sua, discípulo. Discípulo é aquele então que vai assumir as suas responsabilidades. Discípulo é aquele que vai dar nome aos problemas. Discípulo é aquele que vai andar a 2ª milha, a 3ª milha. É aquele que vai perdoar. Essas são características dos discípulos. O discípulo então é aquele que não fica julgando a culpa para o cônjuge, mas é aquele que assume o seu papel dentro de um casamento. O discípulo é aquele então que vai suportar as pressões e não ficar colocando para que o outro carregue a cruz. Qual que é hoje muito comum? Você que tem que tomar a cruz, você que está errado, você que precisa mudar. Não, o discípulo é o contrário. O discípulo é aquele que sustenta a cruz, é aquele que levanta, aquele que caminha. Glória a Deus. Mas hoje na Nova Aliança nós sabemos, todo o preço foi pago na cruz do Calvário. Por isso nós podemos hoje entender que esse peso, que essa cruz, ela é leve.
é suave. Por quê? Porque eu estou fazendo na dependência de Cristo Jesus, amém? Então, a característica do discípulo é aquele que assume as suas responsabilidades. Em outras palavras, o discípulo é aquele que vai fazer o que os outros não fizeram. O discípulo é aquele que vai permanecer depois que a festa acabou. Porque na hora da festa é uma maravilha. A festa é maravilha, é muita comida, muita brincadeira. Mas quem que é o discípulo? É aquele que permanece no fim para limpar toda a bagunça. Não, agora vamos organizar. Por quê? Porque o discípulo tem essa característica. Ele vai andar e vai andar próximo. Se você vê quem eram os discípulos do Senhor, você via aqueles homens mais próximos, aqueles homens que passaram pressões, aqueles homens que às vezes não tinham descanso, aqueles homens que constantemente acompanhavam o Senhor Jesus e muitas vezes não sabia para onde o Senhor estava indo, mas eles estavam do lado de Jesus. Mesmo sem saber muitas vezes, mas eles permaneciam na hora das crises. Os discípulos estavam lá. E você percebe, haviam outros discípulos mais próximos ainda de Jesus. Então a característica do discípulo é aquele que vai permanecer. Posso ouvir um glória a Deus? É uma medida alta, não é, irmãos? É uma medida que você vai ser checado. Mas eu vou te falar. Será que realmente os discípulos eram discípulos e foram até o fim? Vou te falar, em um determinado momento eles desistiram. Eles desistiram de Jesus? Não, desistiram de ser discípulos, na verdade. Eles não sustentaram com Cristo. Eles não estavam na cruz do Calvário. Eles fugiram, eles se acovardaram. Eles eram discípulos, mas em um determinado momento desistiram de ser discípulos. Em o nome do Senhor Jesus, irmãos, você não vai desistir de ser um discípulo de Cristo. Posso ouvir um amém? Não é fácil, irmãos. Vou te falar, não é fácil. Vou te falar que enquanto as coisas estão bem, ser discípulo é bom. Enquanto tem provisão, é bom ser discípulo. É bom na hora que o casamento são flores, mas na hora que vem a pressão, a perseguição, as coisas, as calúnias, as dificuldades, aí então permanecer que realmente vai falar que tipo de discípulo que você é. Esse discípulo é aquele que vai permanecer e permanecer até o fim. Posso ouvir um amém? Você vai ver então essa característica. A outra característica também que eu falei e você tem todas elas, eu creio. Você é discípulo do Senhor Jesus, amém? A outra que eu anotei também aqui é que nós somos servos. Abre a Bíblia lá em João capítulo 15, versículo 15. A palavra de Deus diz: e não vos chamareis mais de servos. Vamos parar aqui. Qual que é a outra característica agora? Que o homem de Deus, ele também é um servo. Qual que é a primeira que eu mencionei? Discípulo. Discípulo é aquele que toma a sua cruz. Mas pastor, o Senhor agora está falando, eu já não te chamo de servo. Mas nós somos servo do Altíssimo. O que é um servo, irmãos? Na verdade, essa palavra, o original dessa palavra significa escravo. O que é o escravo? Eu estou disposto a fazer, querendo ou não querendo. Por quê? Porque escravo não tem opção de escolha. Servo não tem opção de escolha. Servo é servo. Servo não tem escolha se vai trabalhar naquele dia ou não vai trabalhar. O servo simplesmente obedece à direção de Deus. Se nós pegarmos então essa palavra escravos, ela é pesada agora. Mas o escravo, irmãos, ele não tem liberdade, ele não tem escolha, mas o Senhor nos chama então de servos. Servos que cumprem a vontade de Deus. Eu e você, nós somos servos. Eu e você fomos chamados para servir, e não por conta de uma nomenclatura, por conta de um chamado. Quantos tem um chamado da parte de Deus? Não é por conta de um chamado, falar se eu sou pastor ou não sou pastor, porque na verdade pastor significa, o original significa aquele que traz o alimento. Então se você é responsável de levar o alimento para alguém, meu irmão, você também é um servo da parte do Senhor Jesus. Você foi chamado para ser um servo. Eu e você somos um servo. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisas em Deus. Embora eu tenha um livre-arbítrio, eu fui chamado para cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Vamos ser honestos? Vou te dar algumas... Vou ser honesto aqui com os irmãos. Hoje é um domingão, amanhã segunda-feira, um feriado. Irmãos, muitos vieram aqui porque entenderam, eu sou um servo do Altíssimo. Porque se depender da gente, não vamos mexer com nada. Posso ser honesto?
Depois eu mando editar essa parte, ninguém vai ter prova do que eu vou falar. Gente, mas amanhã é feriado. Senhor, eu que trabalho tanto, né? O Senhor sabe, Senhor, eu poderia colocar hoje um outro pastor para que eu tivesse um descanso merecido. Essa é a minha vontade. Mas nem sempre a minha vontade está vinculada à vontade de Deus. Por isso, quando nós falamos que somos servos, não é mais a nossa vontade, mas a do... O Senhor, quando fez aquela oração, mas seja feita a tua vontade, Ele estava falando como filho ou como servo diante de Deus? Como servo. Por quê? Porque como servo, Ele não tem escolha. Ele pediu, mas Ele diz, mas seja feita a tua vontade. Então, como servo, irmãos, nós não temos essa vontade. Nós obedecemos à vontade de Deus. Quantas vezes você abriu mão de alguma coisa para obedecer à vontade do Senhor Jesus? Isso te coloca numa posição de quê? De servo. Os irmãos estão comigo? Qual foi a primeira que eu disse? Discípulo. Qual foi a segunda que eu mencionei? De servo. Mas o versículo continua dizendo o seguinte agora. E não vos chamarei de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Discípulos, servos, e agora nós somos quem? Amigos. Por que amigo? Porque amigo agora é confidente. Amigo agora fala com amigo. Amigo agora fala dos desejos que está no coração. Amigo agora não tem reserva. Eu preciso te contar um segredo. Eu preciso te contar algo. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso que você me ouça. Eu preciso falar com você. Amigo, irmãos, não tem horário. Qualquer hora que realmente você precisar de um amigo, você sabe que qualquer hora aquele amigo vai estar perto de você. Eu vou te falar, irmãos, não tem muitos amigos. Se você parar para avaliar, você não tem tantos amigos. Mas o Senhor te chama agora de amigo. Eu posso falar com você, eu posso colocar o que eu desejo fazer, eu posso colocar os projetos diante de você, e você diante de Deus pode falar todas as coisas. Por quê? Porque agora eu tenho acesso como um amigo. Amém? Nós começamos a história, porque é o seguinte, quando a gente fala então de discípulo que toma a sua cruz, não, pastor, é difícil, é complicado. Aí na hora que a gente chega então no servo, que o servo não tem escolha, que ele tem que obedecer, ele fala, não, mas servir a Deus é complicado demais. Quantos estão visitando a gente aqui hoje? Aí você ouve, é engraçadinho, né, ir atrás, né? Aí você ouve e fala, nossa, mas pastor, mas então é isso mesmo, eu não tenho mais escolha na minha vida. Presta atenção, você vai descobrir que há esses momentos do discípulo, há esses momentos do servo, e há um momento do amigo. Você vai descobrir esse relacionamento verdadeiro. Há um relacionamento, irmãos, muito saudável com seus filhos. Você vai perceber na vida dos seus filhos, momento que seus filhos não têm muita escolha, tem que servir. Estava olhando lá o vizinho nosso, ele está com 12 anos de idade, chama Gareth. Aí, a gente ia sair para chupar sorvete, era umas 5 horas da tarde, acho que sexta-feira, e aí a minha esposa perguntou se ele queria ir conosco. Aí ele falou, eu não sei se eu posso, eu tenho que lavar o carro. É o seguinte, irmãos, chega um momento na sua adolescência que você não tem escolha não, tem que lavar o carro. Quantos têm filhos? E aí não tem que pagar. Ele não vai fazer porque ele é seu discípulo. Ele está fazendo porque ele obedece. Ele não tem escolha. Tem que lavar o carro. Tem que limpar a casa. Tem que lavar a vasilha. Isso aqui vai gravar e mandar para os filhos hoje, né, irmãos? Tem gente que vai pegar só o highlights. Ouça essa palavra do pastor Márcio. Ouça, Deus falando com você. Então há momentos na sua vida que você não tem escolhas. Isso aponta para o servo. Mas irmãos, quando você agora tem um relacionamento, agora o Senhor diz, não te chamo de servos, mas te chamo de amigo, o que diz lá em João capítulo 15, versículo 15, o Senhor está dizendo, agora o meu relacionamento com você não é só de ser servo, o meu relacionamento agora, você vai saber tudo que está no meu coração, você vai saber todos os propósitos que tem para a sua vida, eu posso falar o que você me perguntar, eu vou te responder, e você pode falar tudo para Deus, sem reservas. Quando você tem amigo, você não tem reserva com seu amigo. Você fala tudo, você põe projetos diante dele. Quando você tem amigo mesmo, você não fica com medo de julgamentos do amigo, porque você sabe que é amigo. Amigo, irmãos, você não fica preso. Mas será que essa pessoa, não, amigo, você não fica com medo do seu amigo te trair.
Você confia tudo nas mãos do seu amigo. Por isso o Senhor está dizendo, olha, não te chamo mais de servo, mas te chamo de amigo. Posso ouvir um amém? Agora presta atenção numa coisa que é importante. O Senhor não disse que você não precisa ser mais servo. Ele disse, eu não te chamarei mais. Vamos ler o que a Bíblia diz? Não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigo. Presta atenção, tanto que isso é importante. O Senhor não está dizendo que você está liberado do serviço. O Senhor só disse que Ele não te chamará mais de servo. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Porque agora eu sou amigo de Deus, eu não preciso mais servir. O Senhor disse, pastor, agora eu sou amigo de Deus, eu não preciso mais servir. Presta atenção, não, Ele só não te chama mais de servo. Mas isso não é a condição de você não servir mais o propósito de Deus. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, eu tenho uma empresa. E aí eu tenho lá o João que trabalha comigo há 10 anos. Eu pago o trabalho dele, ele tem que trabalhar, mas o relacionamento que foi gerado entre eu e ele, eu me tornei amigo dele. Presta atenção. Por eu ter me tornado amigo dele, ele não tem mais que cumprir o horário de trabalho na minha empresa? Ele tem ou não tem, irmãos? Tem. Então, o fato de ter me tornado amigo dele, ele continua com as suas responsabilidades de servir na empresa? Sim. Então, o fato de você se tornar amigo de Deus, você não está liberado das responsabilidades de servir na vontade de Deus. Amém? Mas, às vezes, essa confusão vem. Eu achei interessante. O Aldo, esses dias, estava contando aqui um testemunho, que ele foi passar o dízimo dele ali atrás, aí uma pessoa falou, nossa, pastor, eu confesso para você que isso foi um testemunho para mim, porque eu achava que os pastores não dizimavam. Vou te contar um negócio, eu sou pastor, mas o fato de ser pastor, eu não estou liberado das responsabilidades às quais a palavra de Deus me coloca. Não há uma sessão que pastor está de fora disso. Eu vou te dar um testemunho. Realmente, irmãos, eu não dizimo todo mês. Agora chocou, né? Eu dizimo 6 meses adiantado da minha vida. Por que eu faço isso? Um outro testemunho. Eu não dizimo em cima do meu salário. Eu dizimo em cima daquilo que eu acredito que é necessário para eu viver no mês. Como assim, pastor? Eu acredito pela fé, com os olhares da fé, com o olhar que eu tenho em Cristo, que o que eu recebo não é suficiente. Então eu dizimo pela fé, que eu vou receber aquele montante o qual eu dizimei. Por quê? Porque eu já andei em fé. Eu não dizimo somente o valor que eu recebo, eu dizimo muito mais. Por quê? Porque essa é a fé que eu decidi andar. Eu não estou cobrando isso dos irmãos, entendeu o que eu estou dizendo? Mas é um bom testemunho. Por quê, irmãos? Porque o fato de estar na posição, não estou liberado de agir como a palavra de Deus diz. Posso ouvir um glória a Deus? Então, quando o Senhor te diz, já não vos chamo servos, você não está liberado do trabalho. Mas agora você tem um relacionamento de vínculo, de conexão, de ouvir, de falar. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos discípulos o Senhor tem aqui? Você está disposto a tomar a cruz? Quantos servos nós temos aqui? Que se submetem à vontade de Deus? E quantos amigos do Senhor nós temos aqui? O Senhor fala com você, irmãos? E você tem que ter a mesma liberdade para falar com Deus. Sabe que às vezes nós não falamos abertamente com Deus porque nós ficamos muitas vezes condenados. Principalmente quando nós erramos. Como é que a gente fica quando a gente erra? A gente começa a oração assim. Ô Senhor, o Senhor sabe, Deus, eu errei, eu não valho nada. Eu sei que o Senhor não vai ouvir minha oração. A gente já começa como se assim, Deus vai sentir pena da gente. Já começamos assim, o Senhor sabe, Deus, eu sou um miserável. O Senhor sabe, Deus, dessa prática na minha vida, Deus. Você já começa assim mal e angustiado. Que oração é essa? Quando você vai para um amigo, irmãos, você vai com o coração rasgado. Fala, olha, eu sei que eu errei, mas você é meu amigo, Senhor. E ouve a minha oração. Amigo te ouve.
Amigo está disponível para você. Amigo estará lá nos momentos difíceis. O amigo é o primeiro a chegar e o último a sair. Esse é amigo. Você sabe com quem que você pode contar verdadeiramente. Esse é amigo, ele está lá presente. Quantos sabem que o Senhor é seu amigo? Glória a Deus. Então, qual foi o primeiro, irmãos? Discípulo. O discípulo é aquele que toma a sua? Qual foi o segundo que nós mencionamos? Servos. Servo é aquele que cumpre a vontade de Deus. Ele está liberado das responsabilidades? Não. E aí agora o Senhor nos chama de amigos. Engraçado você ver. Nós, eu e você como crentes, nós temos isso. Servos, discípulos e amigos do próprio Deus, irmãos. A palavra de Deus agora nos diz, lá em João capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Agora Deus nos chama, o próprio Cristo nos chama de quê, irmãos? Quem é Cristo? Filho de Deus. Quem nós somos? Irmão do Senhor. Mas assim, é uma coisa que dá um nó na cabeça, né? Peraí, mas eu sou servo, eu sou discípulo, eu sou amigo, eu sou irmão, mas eu sou filho também. Mas como é que é isso? É o Senhor, está te colocando, olha, você é o irmão, e eu vou te falar, ele é o irmão mais velho. Irmão mais velho resolve tudo. Posso ouvir um amém? Amém. Irmão mais velho resolve tudo. Irmãos, eu tenho um irmão mais velho que eu tinha medo quando ele ficava nervoso. Uma vez foram um pessoal lá querer tirar satisfação comigo por causa de uma moça lá. Eu era ímpio, tá bom? Só porque eu mandei flores e a menina tinha um namorado. Eu era ímpio. Ímpio não faz isso. Tem que ter confusão. E aí foi 2 caras mais velhos na porta da minha casa. Rapaz, mas me deu uma tremedeira, menino. A moça, chegou os dois, assim, né? Menino, né? Naquela época, tudo quebrado, irmãos. Aí chegou de bicicletinha, ficou lá rodeando a porta de casa, lá na porta. Falei, hoje eu vou apanhar. E um outro cara bem mais velho lá com ele, eu falei, vou tomar uma surra hoje. Mas, rapaz, eu fiquei lá na porta, do lado de dentro do portão, olhando, né? Aquela coisa, né? Falei, aqui não, mas por dentro estava mal. Aí minha mãe viu a cena, né? Aí meu irmão chegou, meu irmão mais velho. Ela contou pro meu irmão. Meu irmão chegou, Márcio, que história é essa que veio 2 caras aqui? Vamos lá. Eu fiquei com medo da reação do meu irmão. Falei, meu irmão vai trucidar esses caras. Vai acabar com todo mundo. Mas como é que eu fiquei por dentro? Aqui não. Aqui tem um irmão mais velho. Eu tenho um irmão que julga as minhas causas. Eu tenho um irmão mais velho que, se for preciso, ele conversa com meu pai para resolver os problemas para mim. Eu tenho um irmão mais velho que ele é presente na minha vida e que ele pode entrar para ter as demandas, ser o meu advogado, me representar em algumas coisas. O irmão mais velho tem esse papel. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Então o próprio Cristo disse, vai lá e fala para os meus irmãos. Quantos tem um irmão mais velho aqui que julga as coisas, que está presente na sua vida, que resolve os seus problemas, que vai lá e conversa com seus pais? Irmãos, é dessa forma. É assim, a família, uma família normal, o mais velho torna-se o referencial. Eu me lembro, porque assim, né, eu sou o mais novo, e por falar em mais novo, vou fazer aniversário, dia 14 de junho, e me dê presente. Não vem com essa história, pastor, eu queria ter te dado um presente, mas não tive tempo. Não, arruma tempo, estou te avisando com 3 semanas de antecedência, tá bom? Então, bem resolvido no meu coração, tranquilo, glória a Deus, livre. O pastor Marcos está falando que ele faz dia 11. Se quiser também comprar o dele, ele está aceitando. Oh, meu Deus do céu. É assim. Mas olha só, por que eu estou falando isso? Eu tenho um irmão também, mais velho do que eu.
Gente, e ele é militar, e ele chegava com a farda, e aí a cor que eu mais gosto, verde. Por quê? Porque ele chegava fardado, e eu achava aquilo maravilhoso. Sabe, o mais velho torna-se um referencial a ser imitado durante muitos anos na nossa vida. Quando você tem um irmão mais velho, você fala igual a ele, você caminha igual a ele, você gesticula igual a ele, você quer usar as roupas do seu irmão mais velho, porque é uma alegria quando você começa a usar a roupa do mais velho. Eu tenho um mais novo lá em casa, meu filho. Então, a alegria dele, irmãos, eu vou contar para você, e o dia que ele tiver adulto, acho que ele vai falar: pai, como é que o senhor tem coragem de falar essas coisas para a igreja, pai, a respeito de mim? A alegria dele era poder usar as cuecas que o irmão já não usava mais. Porque a sensação dele era qual? Estou grande, cresci, pai. E ai da gente ainda, irmãos, comprar alguma coisa que não seja sempre maior do que ele. Os shoes dele tem que ser maior. Por quê? Porque isso imita o irmão. Então a maneira do irmão andar, então se o irmão tira a camiseta, ele quer tirar a camiseta também. Se o irmão está brincando com alguma coisa, ele quer brincar também. Se o irmão está fazendo um esporte, o irmão também está fazendo. E o Senhor nos diz que nós somos irmãos. Uau, que maravilha. Eu tenho alguém para imitar. Eu tenho alguém para olhar, eu tenho um referencial, eu tenho aquele que vai diante do nosso Pai e me representa, eu tenho aquele que, apesar das minhas falhas, dificuldades, eu tenho um irmão que vai lá e fala: pai, olha o nosso irmão, olha o meu irmão, ele é teu filho, pai. Olha, irmãos, nós temos esse acesso mediante ao Filho Cristo, nós somos irmãos, amém? Quantos creem? O Senhor está dizendo isso. Qual foi o primeiro, irmãos? Discípulos. Qual foi o segundo, irmãos? Qual foi o terceiro? Qual foi o quarto, irmãos? Qual que é o quinto agora, irmãos? Olha só, a Bíblia diz, se ele, João capítulo 1, versículo 12, olha só o que o Senhor diz agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Uau, meu Deus, irmãos, mas eu estou guardado demais. Eu sou discípulo do Deus Altíssimo. Eu sou amigo do Deus Altíssimo. Eu sou servo, eu sou irmão, e agora eu sou colocado como filho. Gente, eu estou guardado por todos os lados. Eu sou filho, e a palavra de Deus diz que aqueles que o receberam, agora o Senhor me deu acesso, que é o seguinte: Senhor, eu te recebo como meu pai, eu tenho acesso agora como filho, e como filho, irmãos, não há reservas diante do pai. Como filho você tem o direito de pedir tudo, e você tem uma herança diante de Deus, irmãos. E o Senhor te diz que você pode desfrutar disso. Você é herdeiro em Cristo, você é filho do Deus Altíssimo. As bênçãos do Senhor é sobre você, o favor de Deus é sobre você. Deus é capaz hoje, irmãos, de tirar toda essa angústia que há no seu peito, irmãos. Vou te falar, o pai está disposto a fazer tudo pelo filho, irmãos. Seu filho, quando está sentindo uma dor, se você pudesse, o que você faria, irmãos? Tirava. E colocava em quem? Em você mesmo. Pode contar as boas novas? Talvez você não saiba. O Senhor já fez isso. Ele já tirou o pecado, a enfermidade, a acusação e colocou sobre si. Ele fez aquilo que nós queremos fazer e não damos conta. Mas Ele fez porque você é filho de Deus. Posso ouvir um amém? Oh, irmãos, isso não te empolga não. Irmão, você está tendo revelação do que eu estou te dizendo? Nós somos filhos de Deus. Filho. O Senhor, você pode tratar Ele como pai. Olha que maravilha, meu Deus. Eu tenho acesso ao Senhor. Deus, irmãos, a coisa que eu amo mais quando eu vou falar com o Senhor é chamar Ele de pai. Talvez porque eu não tive pai na minha vida, eu tenho essa necessidade de chamar Deus de pai o tempo inteiro. Eu falo, meu pai, pai, Senhor, pai. Parece que, irmãos, é poderoso demais, porque você está se colocando como filho dele, você está reconhecendo que ele é poderoso, que ele trouxe seu filho, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós pudéssemos chamá-lo de pai. O pai restaura, o pai cura, o pai abençoa, o pai abre a porta, o pai é presente na vida do filho, irmãos.
Que pai que não é presente na vida do filho? Mas eu te digo, irmãos, Cristo é presente na sua vida. Ele é capaz de tirar essa dor, esse incômodo agora em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Ele é pai e nós somos filhos. É o Senhor está dizendo, eu posso agora chamá-lo de filho. Glória a Jesus. Estou terminando, só falta mais 2. Vamos recapitular de novo? Você tem que dar aula sobre isso, irmãos. Nós somos o primeiro que eu disse. O discípulo é aquele que toma. Qual foi o segundo, irmãos? Servo. Servo é quem? Aquele que serve e que não fica com questionamento. Ele simplesmente serve. Faz a vontade de Deus. O Senhor, quando disse, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor, Jesus estava se colocando na posição de quê? De servo. Porque ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade de quem? De Deus. O servo é assim. Ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade do seu Senhor. Qual foi o terceiro que nós falamos? Amigos. Eu já não te chamo de servo, mas te chamo de amigo. Por quê? E ele diz, amigo não esconde nada, amigo agora fala tudo. Quantos agora sabem que o Senhor é teu amigo? Sabe mesmo? Aí depois nós falamos o que agora? Irmãos. O Senhor nos chama de irmãos, porque esse irmão agora nos representa diante de Deus. Esse é o irmão mais velho que nós temos diante do Senhor. Esse é o irmão mais forte, que nos protege, que nos guarda. Quantos tem um irmão mais forte aí, irmãos? Levanta a mão. Glória a Deus. É o Senhor contigo. O próprio Deus falando. E agora os 2 últimos. O Senhor diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então esses são os 2 últimos. Nós somos agora reis. A característica do rei tem 2 coisas muito básicas. Ele governa o povo, dando a direção, mas ele governa para o povo. Ele representa essa vontade para o povo. Nós fomos chamados, irmãos, para exercer esse reino, estabelecendo a vontade de Deus, que é meu Pai, mas o Senhor me deu agora uma autoridade. O rei não tem aquela coisa, eu não sei se eu posso. Não, ele sabe que ele é rei. Ele sabe da sua autoridade. Ele tem presença. Ele tem essa autoridade. Irmãos, nos falta entender que nós somos reis. Nos falta compreender que nós temos autoridade para mudar as circunstâncias. Nós temos autoridade, irmãos, para estabelecer propósito, destinos, irmãos, em Deus. Nos falta a compreensão e a revelação. Senhor Deus, eu tenho essa autoridade. O Senhor me constituiu como rei, Senhor. Deus, eu que sou discípulo, eu que sou servo, eu que sou amigo, eu que sou filho, eu que sou irmão, agora eu sou rei. Eu sou rei. Nós estabelecemos, nós declaramos, nós selamos. Essa palavra é muito rica. O selo, na verdade, de um rei, ela era sempre determinada por conta de um anel. Esse anel, então, quando eles iam assinar algum documento, eles colocavam cera quente e colocavam um anel para marcar que aquilo que estava escrito foi o próprio rei que definiu. Então, por isso que nós colocamos essa palavra, selado. Isso significa que está confirmado. Isso fala que assim seja. Eu declaro, você é rei para estabelecer um tempo novo na sua vida. Irmãos, eu não estou dando aqui aula de coach para você não, meu irmão. Estou falando palavra de Deus. Você é constituído de autoridade. Você pode mudar destinos, irmãos, se você entender. A sua boca, a hora que liberada, você pode mudar, irmãos, nações. Irmãos, você não tem noção quanto você pode definir na vida dos seus filhos com autoridade. O rei não fica na dúvida, o rei se posiciona porque sabe que foi constituído. Nós precisamos entender que nós somos constituídos reis. Eu determino, eu selo. Eu e você, irmãos, posso ouvir um amém?
Glória a Jesus. Você crê nisso? Então, como rei, a partir de hoje, você vai determinar, você vai selar. E por último, a palavra de Deus então diz que nós somos reis e sacerdotes. Quem é o sacerdote, irmãos? O sacerdote é lindo. Ele representa o povo diante de Deus. Eu represento um povo, as suas lutas, as suas demandas. Eu represento esse povo diante de Deus. Isso fala, irmãos, que Deus te deu também autoridade para uma intercessão. Pastor, mas os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, eles têm feito escolhas às quais eu não me agrado. Quero te falar, irmãos, você é um sacerdote, você pode interceder diante dos seus filhos. Eu posso interceder diante dos meus filhos. Eu posso interceder perante a igreja. Você pode interceder pelas coisas ao seu redor. Você pode interceder pelos seus amigos. Você pode interceder dentro do seu casamento. Você pode ser levantado como um intercessor. Por quê? Porque Deus te constituiu. Deus te constituiu. Sabe aquela circunstância que você vê na vida do outro, que te incomoda e que você não percebe? Irmãos, Deus pode te levantar como esse intercessor. Isso é diante do Senhor, é nobreza. Isso expressa a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quantas vezes eu fui tomado, irmãos, por esse espírito de intercessão, por esse posicionamento na palavra de Deus para ser um intercessor. Quantas vezes, irmãos? E você tem que prestar atenção, irmãos. Você pode ser intercessor na sua casa. Você deve interceder na sua casa. Você deve interceder pelos seus filhos, pelos seus netos. Você deve interceder pelo seu cônjuge. Irmãos, eu peço aqui com o coração sincero diante de Deus. Irmãos, na hora que você for comer lá o seu almoço ou uma refeição, ora por mim, verbaliza o meu nome. Senhor, eu abençoo a vida do pastor Márcio, eu abençoo a vida da pastora Gisele, eu abençoo os seus filhos. Por quê? Porque eu acredito no poder da intercessão. E Deus te levantou assim, Deus te levantou nessa autoridade. Você tem autoridade para expulsar demônios, você tem autoridade para poder interceder, liberar a vida, chegar e declarar o favor de Deus, a bênção de Deus. Deus te levantou com esse coração, porque a palavra de Deus diz, e se ela diz, eu creio. Você crê? Crê mesmo? Então tá bom. Então, para terminar, primeira dama, irmãos, qual que é o primeiro? Discípulo. Discípulo é aquele que toma a cruz. Qual que é o segundo, irmãos? Servo. O servo, ele não tem escolha. Ele faz porque é vontade do seu Senhor. Qual é o terceiro, irmãos? Amigo. Quem é um amigo? É aquele que tem liberdade, tem acesso. Qual que é o quarto, irmãos? Irmão. Quem que é o irmão? É aquele que representa, é aquele que é o referencial, aquele que é um padrão para você, aquele que vai diante do Pai. Qual que é o quinto, irmãos? Filho. Quantos são filhos de Deus aqui? Você é filho de Deus? Qual que é o penúltimo, irmãos? Reis. O rei significa o quê? Autoridade. Ele governa diante do povo e para o povo. E o último, irmãos? Sacerdote. Quem que é o sacerdote? É aquele que representa o povo diante de Deus. Irmãos, sabe o que é mais lindo? Eu comecei, na verdade, queria falar só sobre 3. Aí depois o Senhor me mostrou o quarto. Aí depois ontem à noite me mostrou o quinto. E agora de manhã mostrou reis e sacerdotes. Não é maravilhoso, irmãos, isso? Se tiver mais, a gente continua pregando domingo que vem. Mas eu lembrei desses 7. Pastor, então você está falando que eu tenho essas 7 características? Sim, eu estou afirmando para você que você tem. Em o nome do Senhor Jesus você tem. Pastor, eu posso fluir então, na minha vida, em determinados momentos como um discípulo, eu posso fluir como um filho, eu posso fluir como um rei, como um servo, como um amigo, como um sacerdote? Sim, você pode.
Você pode, porque Deus te constituiu assim. Olha a grandeza que há dentro de nós, irmãos. Olha o poder que opera em nós. Olha o Cristo vivo operando em mim e em você. Oh Deus. Precisamos ter revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Às vezes nós aprendemos simplesmente, nós somos mais que vencedores. Mas em que contexto que nós somos mais que vencedores? De que forma que é isso? Aonde que opera isso? Mas se você tem revelação, irmãos, muda tudo. Eu te digo, para vir para o culto não é pesado, eu vou porque eu sou servo. Na hora das crises, eu permaneço porque eu sou discípulo. Na hora do pecado, Senhor Deus, eu sou teu filho. Na hora de interceder por alguém, Senhor Deus, eu fui levantado sacerdote. Na hora de liberar a palavra de vida com autoridade, Senhor, o Senhor me constituiu como rei. Senhor, eu preciso porque o meu coração necessita, não sei o que fazer. E eu falo assim, Senhor Deus, porque eu sou teu amigo. Senhor, eu sei que o Senhor intercede perante o Pai. Tu és o meu irmão também, Senhor. Olha só, irmãos, Deus se movendo. Pronto, revelação veio, percepção em Cristo veio, mudou minha postura. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, sim. Senhor Deus, mas eu posso me mover dessa forma tão poderosa. Quantos aqui creem do fundo do seu coração? Do fundo do seu coração mesmo. Deus nos conhece. A questão é que às vezes nós queremos ser amigos no momento que Deus está querendo te levantar como servo. Percebe? Ou às vezes Deus está querendo te levantar como rei e você está querendo ser só o seu discípulo. Perceba o Espírito se movendo, irmãos. Tem que perceber. Seu coração tem que perceber. Senhor, eu percebo claramente. Irmãos, isso pode definir, olha, a rota de sua vida, o que eu preguei aqui hoje. Você pode achar que não. Mas se você perceber, irmãos, aonde Deus tem se movido na sua vida, tudo é diferente. Aonde você está, eu vou orar com você. Eu quero orar essa manhã, porque eu percebo que há algumas mentiras de Satanás na mente de alguns irmãos. Eu sinto no meu coração hoje, eu sinto um pesar, como se tudo tivesse muito difícil na sua mente. Tudo muito pesado e cansado e pesado, acho que essa é a palavra, né? Sua mente está pesada. E a sua mente está acionando as suas emoções, a sua mente está acionando o seu coração, a sua mente está te desgastando. Hoje você precisa ser, diante de Deus, esse amigo. Falar para Deus, sem nenhuma reserva. Deus, a minha mente está tão ruim, Deus. Meu coração está tão ruim, Senhor. Eu estou indisposto, eu estou cansado. Sabe, falar como um amigo. Eu sinto que hoje essa pregação é nós falarmos com Deus como um amigo. Falar para Deus que você está cansado, que você está impaciente. Falar como um amigo que às vezes você acha que talvez Deus não está nem tão próximo. Você pode falar como um amigo. Falar, Senhor, o Senhor disse que eu sou teu amigo, mas eu sinto que o Senhor não está tão próximo. Parece que o Senhor não me ouve às vezes. Às vezes você está com uma demanda com outras pessoas. Você pode falar para Deus, Deus, o que é meu coração? Por que eu estou assim, Deus? Por que está me incomodando tanto? Deus, eu preciso te ouvir como amigo. A quem fala de forma pessoal. Espírito Santo de Deus, Pai. A hora que eu pregava, eu senti foi isso, irmãos. Que você precisa falar com Deus hoje, agora de manhã, como um amigo. Falar do seu coração.
falar da sua vida, falar daquilo que vem na sua mente, falar naquilo que vem no teu coração, falar com o Espírito Santo de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração aqui essa manhã é que todo aquele que chegou aqui, Deus, cansado e abatido, que não tem tido a percepção, a revelação, Senhor Deus, eu oro para que os meus irmãos hoje, como a Tua palavra diz, como a Tua palavra menciona, falando como um amigo, porque Ele pode falar tudo, pode saber de tudo. Meus irmãos, eu gostaria que você percebesse, eu estou sendo movido pelo Espírito. O seu problema não está vinculado a pessoas, as suas crises não têm a ver com a falta de alguma coisa. O que você está passando é porque você não tem buscado a Deus como amigo. O amigo, irmãos, tem liberdade de falar tudo. O amigo tem liberdade de falar, ele quer o seu melhor. Esse amigo que é Cristo, ele não quer roubar alguma coisa de você. Procure Deus hoje, fale com Deus, coloque as suas demandas diante de Deus. Você vai ver que seu coração vai se aliviar. É assim, quando nós encontramos amigos verdadeiros, uau, é bom estar com esses amigos, é bom falar com esses amigos, é bom ouvir esses amigos. É bom porque os amigos trazem à memória coisas boas na sua mente, no seu coração. Vá diante de Deus hoje. Eu sinto fortemente no meu coração, você precisa hoje desse Deus que é teu amigo.